Vasco 0, ABC 0, eliminado da Copa do Brasil em São Januário. São Paulo 4, Vasco 2. Vasco 1, Flamengo 4. Santos 4, Vasco 1. Vasco 2, Corinthians 4. Vasco 1, Nova Iguaçu 1. Nova Iguaçu 1, Vasco 0, eliminado na semifinal do Campeonato Carioca. Vasco 0, Criciúma 4. Vasco 1, Flamengo 6. São Paulo 3, Vasco 0, Botafogo 3, Vasco 0, Fortaleza 3, Vasco 0, Corinthians 3, Vasco 0, Puerto Cabello 4, Vasco 1, Del Valle 4, Vasco 0. Comecei esse vídeo aqui com essas vergonhas, esses vexames protagonizados por esse elenco. Não é nem botando na conta da diretoria, não. Por esse elenco. Desde 2023... esse elenco base, né? Porque mudou pouca coisa ali de 2023 para cá. Eu acho que o grosso ali do time, ainda muita gente que estava desde a eliminação contra o ABC, 6-1 para o Flamengo, etc e tal, tá até hoje aí no elenco do Vasco. Então, listei aqui todos esses vexames protagonizados por esse elenco, que, cara, para mim, nessa janela de transferências, a gente tinha que ter uma reformulação total, né? Não dá. É um elenco que naturalizou o vexame. É o elenco que naturalizou um apequenamento do Vasco. Para eles, ganhar de 1-0 ou perder de 5-0 não muda em nada, não muda em nada. Acostumaram com o fracasso e eu acho que é só uma mudança total de mentalidade, de elenco, de departamento de futebol, para poder tirar isso que está impregnado, né? Esse fracasso que está impregnado aí dentro do clube. Enfim, vamos lá. Dia seguinte, após mais uma humilhação protagonizada pelo Vasco. Agora, essa humilhação dá pra gente colocar na conta também da atual direção, né? Pedrinho, Felipe, que ajudaram aí a montar esse elenco, né? Um elenco que vem sendo montado desde lá da 777, mas que Pedrinho e Felipe já tiveram aí 3 janelas, estamos na 4ª janela sob o comando dos dois e não conseguiram praticamente acertar nenhuma contratação, né? Tirando o Nuno Moreira, o resto foram erros atrás de erros nas contratações. A gente pode listar aqui Jean Davi, a gente pode listar Maxime Domingues, Lloyd Augusto, o zagueiro Maurício Lemos, quanto a gente viu que é um horror, o zagueiro lá Lucas Oliveira, um horror também, Lucas Freitas fraco, enfim, uma lista extensa também de péssimas contratações feitas por essa gestão. Mas enfim, dia seguinte, após essa humilhação, e até agora a gente não tem palavra de ninguém do departamento de futebol do Vasco. O único que falou até o momento foi Fernando Diniz ontem na entrevista coletiva, que é obrigatória, né, após a partida, mas desde então, nem Pedrinho, nem Felipe, nem Amodeu, ninguém da direção deu nenhuma palavra para a torcida do Vasco, ninguém veio a público nem com a mensagem pedindo desculpas, que eu acho que era o mínimo, né? Porque depois do que aconteceu ontem também, ficar falando não adianta muita coisa, mas um pedido de desculpas para o torcedor depois de mais uma humilhação, eu acho que deveria acontecer. Mas não aconteceu, não tivemos até agora nenhuma mudança, ninguém foi demitido, ninguém foi contratado, tudo continua na mesma no Vasco da Gama. Eu vou colocar aqui o jornalista da ESPN, o Brenner Pires, que é bastante crítico, né, em relação aí ao comportamento da atual direção do Vasco no mercado de transferências, enfim, na gestão do futebol, a forma como estão tocando o futebol do clube. Vou colocar aqui o que o Brenner falou hoje na ESPN, que eu acho que resume bem esse momento do Vasco e é uma opinião que eu concordo bastante. Confira só. O Vasco do Pedrinho, e eu não digo o Vasco do Diniz, é o Vasco do Pedrinho, chama vexame. Chama vexame. Porque o Vasco se transformou nisso. O primeiro jogo, um dos primeiros jogos do Pedrinho, quando assumiu ali, sentou na cadeira de presidente, algo que ele tanto queria, é aquele 6-1 pro Flamengo. Tudo bem que ali estava começando, o técnico, que era o Álvaro Pacheco, ele nem tinha contratado. Boina. E aí o tempo passa, o planejamento é para a temporada do ano que vem, é 2025, o Vasco vai se reforçar. O Vasco dá um dos maiores vexames, não só da sua história, mas de times brasileiros em competições internacionais. Aquele 4-1 para o Puerto Cabello na Venezuela. Ninguém discute intenção, caráter, mas até aqui o Pedrinho tem se mostrado um péssimo presidente, um péssimo gestor.
Tem pouco dinheiro? É verdade, o Vasco está numa situação financeira complicada. Mas o dinheiro que tem, ele gasta mal. Olha os jogadores que o Pedrinho contratou. O único que vingou, que tem dado retorno técnico, é o Nuno Moreira. Fora isso, só tiro na água. Então, um presidente que se vendeu com o discurso de um cara moderno, preparado, um cara que chegaria com ideias diferentes, que chegaria para trazer quem é Vasco, e entrega isso daí, um futebol pífio, planejamento muito questionável, escolhas de prioridade, venda de mando de campo, gestão interna, né? A maneira como saiu o Capasso, o Felipe mandando o jogador embora, essa coisa de colocar amiguinho como o Felipe para tomar conta de pasta estratégica como a do futebol. Gente, é uma gestão das mais amadoras. Tudo de profissionalismo que ele prometeu, não entregou nada até agora. Tá aí, né? Eu acho sempre importante escutar pessoas que estão na grande mídia, né? Porque a gente fica bem nichado aqui no nosso mundo de cobertura de Vasco, canais de Vasco, Twitter, etc e tal. Às vezes a gente vê a grande imprensa falando do Vasco e as pessoas meio que não têm noção do que está acontecendo, meio que falam aí de orelhada, enfim, bem superficialmente. Eu achei que o Breiler falou de uma forma bem correta a atual situação do Vasco, de uma forma de quem acompanha mesmo, né, o dia a dia do clube. Que situação, meus amigos? É uma situação realmente constrangedora essa que a gente está vivendo e, sinceramente, eu não consigo ver solução a curto prazo. O Fernando Diniz falou ontem, né, após a entrevista, após a partida, deu a entrevista coletiva e falou ali sobre reforços, né? Disse que está esperando o reforço da diretoria, mas ao mesmo tempo disse que o Vasco não tem dinheiro. Veja só o que disse o Diniz. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Em nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá e a gente não tem condição financeira para trazer. Porque, cara, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes e a gente precisa trazer poucos jogadores, jogador que venha com que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Tá aí, meus amigos, tá aí. Já que não tem dinheiro para contratar, uma informação que o canal do Pedrosa trouxe é que o Vasco vai tentar antecipar o retorno do empréstimo do volante Cauã Barros, que está emprestado ao América Mineiro até o fim dessa temporada. O jogador está fazendo uma boa Série B com a camisa do América Mineiro. A ideia do Vasco é contar com o jogador para a Série A dessa temporada, já que ele vem se destacando lá com a camisa do América Mineiro. Já que não contrata ninguém, vai tentar pelo menos aí o retorno do Cauã Barros, que realmente vem fazendo aí uma boa temporada lá no América. E sinceramente, eu acho que o Cauã deve ser mais útil do que essas opções que o Vasco tem aí para volante, tá? E ainda é um garoto cria do Vasco, cria da base, que, enfim, vai sentir mais momentos como esse que a gente está passando. No mais é isso, meus amigos. Mais um dia de nada no Vasco, como tem sido, né? Mais um dia que falta aquele senso de urgência, mais um dia que falta muita coisa e nós, torcedores aqui, enfim, a gente vai sofrendo, né, com tudo que está acontecendo. Vou ficando por aqui. Deixa aí o like só para ajudar mesmo, porque eu sei que você tá meio boladão também com o Vasco, eu também tô. Mas deixa o like, se inscreva, saudações, valeu.